Paz do Senhor, povo de Deus, estamos ao vivo com o nosso devocional de hoje, amém? Glória, hoje é 29 de junho, vamos dar continuidade ao devocional, fazendo a leitura do livro de Atos 18, amém? Vamos aqui, glória a Deus, né? Dar continuidade à leitura do livro de Atos 18, amém, povo de Deus? Vamos orar, né? Vamos orar para dar início à programação de hoje. Vamos começar orando, não é isso? Vamos começar orando, porque é orando que Deus começa a abençoar, né? Através da oração, nós entregamos o nosso trabalho a Deus. Amém? Glória a Deus. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez, Senhor, estou aqui em Tua presença para Te agradecer, Pai, por tudo, Senhor, que Tu tem feito nas nossas vidas. Muito obrigada, Pai. Continua me abençoando, me capacitando a cada dia. Em nome de Jesus, é isso que eu Te peço e Te agradeço, Senhor. Receba o nosso louvor, a nossa adoração, como forma de gratidão, Pai. Em nome de Jesus, que as pessoas possam entender o que vai ser lido aqui nesse devocional, Senhor. Que tudo for feito aqui nesse lugar seja para a honra e glória do Teu santo nome. Em nome de Jesus, Teu Filho amado. Amém. E graças a Deus. Glória a Deus. Amém, povo de Deus. Uma breve oração para dar início, né? Está atrasado aqui. Já querendo começar desde as 11 da manhã, gente. Foi passando a hora e até que enfim chegou, né? Vamos começar o nosso devocional, né? Depois do louvor, ou depois da oração, vamos começar louvando. Glória a Deus. Louvando aquele que é grande. Vamos começar com o hino de número 46, um pendão real. Amém? Um pendão real vos entregou o rei, a vós, soldados seus, corajosos, pois em tudo defendei, marchando para os céus, com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer. Bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Esformados já os densos batalhões do grande usurpador. Declarai-vos hoje, bravos campeões, avante sem temor. Com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer. Bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Quem receio sente no seu coração e fraco se mostrar, não receberá o eterno galardão que Cristo tem pra dar. Com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer. Bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Pois sejamos todos a Jesus reais e ao seu real pendão. Os que na batalha sempre são fiéis, com ele reinarão. Com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer. Bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Glória a Deus. Amém, povo de Deus, que nós possamos estar firme, né? Firme no caminho do Senhor Jesus até morrer. Amém?
Glória a Deus, estou aqui de volta. Fui fechar a porta, gente, para ninguém atrapalhar, tá bom? O devocional de hoje. Vamos agora para o hino de número 58. Não tem mais. Isso aí foi a promessa que Jesus fez, não é? Eis que estou contigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Não temas, contigo eu sempre estarei. Ó, rica promessa do bondoso Rei, qual estrela que brilha lá na escuridão. Esta linda promessa brilha no meu coração. Comigo está. Comigo está, comigo está. Sim, Jesus me promete, sempre comigo está. Comigo está, comigo está. Sim, Jesus me promete, sempre comigo está. Os lírios mais alvos, eles murchos estão. Os dias mais belos, quão depressa vão. Cristo, lírio dos vales, nunca mudará. Cristo, a luz celeste, sempre comigo estará. Comigo está, comigo está. Sim, Jesus me promete, sempre comigo está. Comigo está. Comigo está, comigo está. Sim, Jesus me promete, sempre comigo está. E se pelas águas tiver de passar, seus braços eternos hão de me guardar. Sim, mesmo no fogo que me vem provar, meu Senhor me promete, sempre comigo está. Comigo está, comigo está. Promete sempre estar conosco. Glória a Deus. Vamos agora, né? Vamos agora louvar. Vamos agora louvar o hino 88. Amém? Vamos agora louvar o hino 88. Amém? Glória a Deus. Revela-nos a nós, Senhor. Glória a Deus. Jesus, meu Rei, Mestre e Senhor, o teu amor revela-me enquanto aqui eu viver até eu ver da vida ao fim. Revela-nos, ó Deus, Senhor, Jesus, meu Salvador, as maravilhas mil do teu divino amor, e com veraz louvor, fervente gratidão, eleva-te, Jesus, Senhor, o nosso coração. As bênçãos mil do teu amor, ao esplendor me cercarão,
O teu olhar será, Jesus, a grata luz do coração. Revela-nos, Senhor, meu Jesus, meu Salvador, as maravilhas mil do teu divino amor, e com veraz louvor, fervente gratidão, eleva-te, Jesus, Senhor, o nosso coração. Sorrisos teus verei brilhar, se não andar no mundo vil, desfrutarei, prazer verás, tempos de paz primaveril. Revela-nos, Senhor, Jesus, meu Salvador, as maravilhas mil do teu divino amor, e com veraz louvor, fervente gratidão, eleva-te, Jesus, Senhor, o nosso coração. E quando for no céu morar e descansar dos dias meus, feliz viver, receberei de ti, meu Rei, meu Santo Deus. Revela-nos, Senhor, Jesus, meu Salvador, as maravilhas mil do teu divino amor, e com veraz louvor, fervente gratidão, eleva-te, Jesus, Senhor, o nosso coração. Revela a nós, Senhor, Jesus, meu Salvador, as maravilhas mil do teu divino amor, e com veraz louvor, fervente gratidão, eleva-te, Jesus, Senhor, o nosso coração. Glória a Deus, aleluia, exaltado e engrandecido seja o nome do Senhor, glória a Deus, amém. Exaltado e engrandecido seja o nome do Senhor, glória. Amém, povo de Deus, glória a Deus. Vamos agora, gente, ao nosso devocional, né? A leitura de hoje do nosso devocional, né? Amém, hoje é domingo, né? E estamos aqui louvando e engrandecendo o nome do Senhor Jesus. Amém, glória a Deus. Vamos à leitura do livro de Atos 18. Glória a Deus. Já oramos, né? Já louvamos. E agora vamos dar continuidade a esse estudo, né? Eu fiz um propósito a Deus que quando acabar o livro de Atos, não é? Aí eu vou ficar só com a programação da louvor. Amém? Glória a Deus. Mas vamos aqui dar continuidade ao estudo, né, do livro de Atos, gente. Atos dos Apóstolos, para quem não sabe, Atos dos Apóstolos são os atos que eles faziam, né? As ações deles, significa isso. As ações dos apóstolos depois da ressurreição de Cristo. Amém? Então, vamos dar continuidade. Nós paramos no Atos 17 e vamos dar continuidade no Atos 18. Paulo em Corinto. Amém? Corinto é uma cidade, né? Que Paulo escreveu também carta para essa cidade. Tem 1 Coríntios, 2 Coríntios. Então, é a cidade a qual as pessoas moravam.
naquela época. Vamos lá. E depois disto, partiu Paulo de Atenas e chegou a Corinto. E achando um certo judeu por nome Áquila, natural do Ponto, que havia pouco tinha vindo da Itália, e Priscila, sua mulher, pois Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma. Ajuntou-se com eles, e como era do mesmo ofício, ficou com eles e trabalhava, pois tinha por ofício fazer tendas. E todos os sábados disputava na sinagoga e convencia a judeus e gregos. Amém? Esqueci aqui, gente, de colocar de novo o... Eu gosto de ministrar com fundo musical, gente. A pessoa... Aí a pessoa faz... Eita, irmã, esquecidinha. Verdade, irmã. Glória, irmãos, glória a Deus. Vamos lá. Glória a Deus. Então, eu estava aqui, não foi? No versículo 3. Vamos ler o 2 novamente. E achando certo judeu por nome Áquila, natural do Ponto, que havia pouco tinha vindo da Itália, e Priscila, sua mulher, pois Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma, juntou-se com eles. E como era do mesmo ofício, ficou com eles e trabalhava, pois tinham por ofício fazer tendas. Aí, Paulo, né? Ele trabalhava com tendas, gente. Paulo trabalhava com tendas. É isso? E todos os sábados disputava na sinagoga e convencia os judeus e gregos. E quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, foi Paulo impulsionado no Espírito, testificando aos judeus que Jesus era o Cristo. Glória a Deus. Mas resistindo e blasfemando, ele sacudiu as vestes e disse-lhes: o vosso sangue seja sobre a vossa cabeça. Eu estou limpo e desde agora parto para os gentios. Olha só. Paulo, né? Estava ali naquela cidade, pregando a Cristo, né? Entendeu? Falando de Jesus para aquele povo judeu, e eles não queriam nada com Cristo, né? Felizmente, aquele povo ainda estava com coração duro para receber o evangelho. Então Paulo disse, o vosso sangue seja sobre a vossa cabeça, eu estou limpo, e desde agora parto para os gentios. Então, Paulo quis dizer que ele não tinha culpa nenhuma, né? Aquele povo não queria nada com Cristo. Isso hoje também nós devemos fazer, gente. A gente faz a parte da gente. Se a pessoa não quer nada com Cristo, não é culpa nossa, né? E saiu dali, entrou em casa de um homem chamado Tito Justo, que servia a Deus, e cuja casa estava junto da sinagoga. E Crispo, o principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Olha só. Sempre tem um que acredita, né? Ele creu no Senhor com toda a sua casa. Glória a Deus, né? Também muitos dos coríntios, ouvindo-o, creram e foram batizados. E disse o Senhor em visão a Paulo, olha só, gente, creram, né? E foram batizados. Eles não foram batizados primeiro para poder crer. Primeiro eles creram.
E muitos dos coríntios creram e foram batizados. E disse o Senhor em visão a Paulo: Não temas, mas fala e não te cales. Pois eu sou contigo e ninguém lançará a mão de ti para te fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Olha só, Jesus, né? Falando em uma visão para Paulo. Não temas, mas fala e não te cales, porque eu sou contigo e ninguém lançará a mão de ti para te fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Olha só, Jesus sabia, né? Ali naquela cidade, muitos daqueles iam escutar a Paulo, né? E ficou ali 1 ano e 6 meses ensinando entre eles a palavra de Deus, tá vendo? Paulo ficou ali 1 ano e 6 meses ensinando aquele povo, né, de Coríntios, a palavra de Deus. Mas sendo Gálio procônsul da Acaia, levantaram-se os judeus concordemente contra Paulo e o levaram ao tribunal. Olha só, Paulo foi perseguido, né? Foi levado ao tribunal porque estava falando a palavra de Deus, né? Dizendo: Este persuade os homens a servir a Deus contra a lei. E querendo Paulo abrir a boca, disse Gálio aos judeus: Se houvesse, ó judeus, algum agravo ou crime enorme, com razão vos ouviria. Mas se a questão é de palavras, de nomes e da lei que entre vós há, vede-o vós mesmo, porque eu não quero ser juiz dessas coisas. E expulsou-os do tribunal. Então todos os gregos agarraram Sóstenes, principal da sinagoga, e o feriram diante do tribunal. Porém, a Gálio nada dessas coisas o incomodava. Vamos agora para a parte onde Paulo se despediu, né? Glória a Deus. Então, gente, e Paulo, ficando ainda ali muitos dias, né, despediu-se dos irmãos e navegou para a Síria, e com ele Priscila e Áquila, tendo rapado a cabeça em Cencreia, porque tinha voto. Olha só, ele rapou a cabeça porque tinha feito um voto, né? Amém, povo de Deus. E Paulo foi uma das pessoas, gente, que perseguia muito a igreja de Cristo, mas ele foi um também de que mais pregou o evangelho, né, de Cristo, após a sua conversão. Sim. E chegando lá, tendo rapado a cabeça em Cencreia, porque tinha voto. Então chegou a Éfeso e deixou-os ali, mas ele, entrando na sinagoga, disputava com os judeus. E rogando-lhes eles que ficassem por mais algum tempo, não conveio nisso. Antes se despediu deles, dizendo: É-me de todo preciso celebrar a solenidade que vem em Jerusalém. Mas querendo Deus, outra vez voltarei a vós. E partiu de Éfeso, né? Ele quer dizer assim: se Deus quiser, outra vez voltarei. E partiu, né? Saiu lá de Éfeso. E chegando a Cesareia, só, Éfeso, né? Ele também já escreveu cartas aos Efésios, né? E chegando a Cesareia, subiu a Jerusalém. E saudando a igreja, desceu a Antioquia. A terceira viagem missionária de Paulo, olha só. E estando ali algum tempo, partiu passando sucessivamente pela província da Galácia e da Frígia, confirmando a todos os discípulos. Estou lendo Atos 18, tá, gente? Atos capítulo 18, estou no 23. Vou para o 24 agora, versículo 24. E chegando a Éfeso, um certo judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, homem eloquente e poderoso nas escrituras, este era instruído no caminho do Senhor
e fervoroso de espírito. Falava e ensinava diligentemente as coisas do Senhor, conhecendo somente o batismo de João. Olha só. Chegando em Éfeso, né, Paulo encontrou um homem chamado Apolo, né? Ele era natural de Alexandria e ele só conhecia o batismo de João, né? O batismo de João, o quê? O batismo nas águas. E ele começou a falar ousadamente na sinagoga. Então, quando ouviram, Priscila e Áquila o levaram consigo e lhe declararam mais precisamente o caminho de Deus. Olha só. Esse Apolo ele já era, né, fervoroso de espírito, mas não tinha ainda o batismo do Espírito Santo de Deus. Olha só. Ele declarava ser o caminho de Deus. Querendo ele passar a Caia, o animaram os irmãos e escreveram aos discípulos que o recebessem, o qual, tendo chegado, aproveitou muito aos que pela graça criam, porque com grande veemência convencia publicamente os judeus, mostrando pelas escrituras que Jesus era o Cristo. Olha só. Esse Apolo, ele pregava o evangelho, né? Convencia através das escrituras que Jesus era o Cristo. Amém? Então, glória a Deus. Nós vimos aqui que Paulo fez muitas viagens missionárias, né? No começo dessa leitura, ele estava lá em Coríntios, depois de Coríntios foi a Éfeso, não é? E chegou até a cidade da província da Galácia e da Frígia, né? Chegou em Éfeso e lá encontrou com um homem, né, chamado Apolo, também que pregava a palavra de Deus, né? Glória a Deus. Então, o que esse livro de Atos, né, nos estimula a que nós não devemos deixar de falar, né, do Evangelho, da palavra de Deus, ainda que as pessoas venham a nos perseguir, né? Ainda que muitos não creiam. E assim como Paulo, nós devemos fazer, né? Eu fiz a minha parte, Paulo fez a parte dele. Aqueles que creram, amém. Quem não creram, né, vai se ver com Deus, né? Como ele disse que o sangue dele estaria limpo a sua vida estaria limpa do sangue daquelas pessoas, né? Amém, povo de Deus. Então, no próxima semana, nós vamos dar continuidade à leitura do livro de Atos, né? Dando continuidade ao livro de Atos 19. Amém? Paulo em Éfeso, o que aconteceu com Paulo em Éfeso. Nós vamos estar sabendo no próximo devocional. Amém? Fica na paz do Senhor Jesus e até o próximo vídeo, se assim o Senhor Jesus permitir. Amém? Glória a Deus.